Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o voto da Carmen Lúcia, que está acontecendo neste momento lá no STF e que, pelo visto, ela rejeitou as preliminares, como eu acho muito pouco provável que ela vá absolver Bolsonaro no mérito. Nós já podemos ter a certeza que não teve acordo. Havia esse papo realmente de que poderia ter um acordo de jogar para a primeira instância, mas não foi isso que aconteceu. Bolsonaro será condenado, é o que transparece desse voto da Carmen Lúcia até aqui, até pelo tom que ela está tomando, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Priscila Linda Maravilhosa, a pipa do Xandão não sobe mais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está rolando neste momento o voto da Carmen Lúcia. Ela mal começou o voto dela. O voto dela estava previsto para começar às 2 horas da tarde, mas teve atraso, começou já lá pelas 3 e pouquinho, começou agora há pouco. Então, e havia aquela expectativa. Como eu falei para vocês, o voto do Fux ontem foi um voto excelente para o Bolsonaro, inclusive porque ele acatou as preliminares, ou seja, ele entendeu que o STF era a parte ilegítima para o julgamento dessa ação, e como eu falei para vocês, isso era uma coisa positiva, porque eu via pouca possibilidade da Carmen Lúcia e do Zanin absolverem Bolsonaro, dizer que Bolsonaro é inocente. Né, eles têm um incentivo muito grande para condenar Bolsonaro, mas talvez eles pudessem ser suficiente de dizer que, olha só, não, na verdade, mas a preliminar, a gente vai acatar a preliminar, então vai jogar para a primeira instância, e isso seria uma maneira do Brasil sair dessa lambança toda, né? E pelo visto não vai ser isso que vai acontecer na primeira turma. A Carmen Lúcia, ela rejeitou a preliminar, nessa altura já rejeitou as preliminares, mas mais do que isso, no início do voto dela, ela falou algumas coisas que indicam que ela vai condenar Bolsonaro, né? Por exemplo, ela falou que a lei é para ser aplicada igualmente para todos, disse a Carmen Lúcia em voto no julgamento da trama golpista. Não, porque a lei é para aplicar para todo mundo a lei, coisa e tal. E é lógico que ela quis dizer com isso que não, que presidentes da república, generais e coronéis e coisa e tal, têm que ser condenados igualmente pela lei, que não tem esse negócio de aplicar a lei de um lado ou de outro, não sei o que lá. E, evidentemente, ela decidiu que vai abraçar a questão da Magnitsky, né? A Carmen Lúcia é muito mais discreta, mas ela tem apoiado Alexandre de Moraes abertamente nas decisões dele, então havia expectativa de que talvez ela pudesse destoar, mas pelo visto eu diria a esse momento que vai ser 4-1 mesmo, não vai ter outra alternativa, não vai ter outro resultado nesse caso, né? Então, ela falando que vai aplicar totalmente, e falou, não, porque, olha só, a gente julga vários casos aqui no tribunal, mas esse caso me é muito doloroso, não sei o que lá. E aí, olha só que coisa curiosa, ela citou um trecho de Vitor Hugo, em que o Vitor Hugo conversa com um oficial do Estado, do Napoleão III, né, que estava dando um golpe de Estado. E aí fala assim, olha só, isso é um golpe de Estado. Sim, mas é um golpe para o bem. Mas o mal pelo bem continua sendo mal, mesmo quando tem sucesso, principalmente porque se torna um exemplo que vai se repetir. E é curioso ela falar isso, porque é exatamente o que o STF está fazendo, né? O STF sabe que desrespeitar a Constituição, desrespeitar as leis é um golpe. E o que eles estão fazendo é exatamente isso, é dando um golpe no país, né? E é um golpe de Estado, mas na visão dela, ela entende que é um golpe para o bem. Ela acha que, por exemplo, quando ela fez a introdução do voto dela, ela falou, não, porque embora a gente não tenha todos os pequenos detalhes, está muito claro que houve uma convergência, inclusive com o uso de redes sociais, porque rede social mudou muita coisa hoje em dia, ou seja, ela está na narrativa de que Bolsonaro criticar as urnas eletrônicas, Bolsonaro tem um gabinete do ódio, fez disparo em massa de WhatsApp e não sei o que lá, e com isso ele conseguiu preparar um ambiente para o golpe e não sei o que lá. Então, ela, ao negar as preliminares e ao falar desta forma, a minha visão é que ela vai condenar a Bolsonaro. Posso estar errado. Ela não proferiu o voto dela, ainda não deu a condenação final, mas eu acredito que ela vai condenar Bolsonaro. Até porque ela falou que vai ser um voto rápido, que vai durar só 2 horas, então a gente deve ter hoje a conclusão dessa parte da condenação das pessoas. Eu imagino que já a partir de amanhã eles devem partir para a questão da dosimetria de penas, né, de quanto é que vai ser a pena de cada pessoa, né? Enfim, essa é a notícia basicamente. Teve mais algumas curiosidades, mas é só curiosidade, né? Ou seja, ela falou isso, ela talvez não tenha percebido, mas ela tá falando dela mesma. Eles estão dando um golpe, achando que é um golpe pro bem. Ah, estamos desrespeitando o devido processo legal. Outra coisa que ela falou totalmente absurda, né? Por que estão acusando esse processo de ser muito rápido? Mas é que as condições mudaram, a tecnologia é nova, é tudo eletrônico agora, então é tudo muito mais rápido. Mas, Carmen Lúcia, o processo da Marielle, lembra da Marielle? O processo da Marielle? Ele tá pronto para ser julgado no STF também, vocês sabiam? Tá pronto para ser julgado há um tempão. E ele também é tudo eletrônico, não tem nada de papel no caso da Marielle, né? E, no entanto, tá parado lá também. Esse processo é um processo espetacularmente rápido, né? É o que eu falo para vocês, é um processo claramente político. Bom, então a gente já tem a definição. Não teve acordo, vai ter a condenação
condenação do Bolsonaro. A gente não sabe ainda se vai ser 4-1, é mais provável, pode ser 3-2, pode ser que seja 3-2, mas é pouco provável que mude alguma coisa, né? Aí a gente vai ter a dosimetria das penas, que deve acontecer na quinta e sexta-feira, e a partir daí vamos ver os recursos para o plenário do STF, se isso vai mudar alguma coisa, né? A visão que eu tenho é que provavelmente vai ter mais Magnitsky vindo mais pro pessoal aí, mas vamos ver. Tem mais outras curiosidades aqui, ó. Carmen Lúcia deve formar a maioria para condenar Bolsonaro por golpe. O jeito que ela falou no início do voto dela, de novo, ela ainda não, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela ainda não fez o voto condenando ou não Bolsonaro. Ela rejeitou as preliminares, né? Mas ao rejeitar as preliminares, como eu falei, as preliminares eram o mais óbvio dela aceitar. E se ela não aceitou as preliminares, não vai aceitar o voto também. E no final das contas, pelo discurso que ela fez no início, ela vai condenar Bolsonaro, né? Em determinado momento, o Flávio Dino pediu, Vossa Excelência me concede uma parte, e a Carmen Lúcia falou, todos ministros, desde que seja rápido, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas e queremos o direito de falar e coisa e tal, né? Deu uma tapadinha no Flávio Dino, né? Mas o Flávio Dino falou, sabe o que o Flávio Dino falou? Ele criticou a anistia nos Estados Unidos por causa da morte do Charlie Kirk. O Charlie Kirk, vocês sabem, é um ativista de direita que foi morto muito provavelmente por alguém de esquerda. A gente ainda não sabe quem foi a pessoa que deu o tiro nele, mas é muito provavelmente alguém de esquerda ligado a esses movimentos que atirou no Charlie Kirk lá e matou ele ontem, né? E aí o Flávio Dino vira e fala que não, tá vendo como é que a anistia não resolveu? Porque, ou seja, ele tá fazendo quase que uma ameaça. Do tipo assim, olha só, se a gente não prender Bolsonaro, pode vir um maluco da esquerda e matar Bolsonaro, tá vendo? Não resolve, não pacifica. Repara como é que ele tá falando, não, que não importa a opinião política do Charlie Kirk, que a anistia não resolveu. Não, a anistia não foi suficiente. O que tinha que acontecer é a prisão do pessoal do lado de lá para talvez acalmar esse pessoal, né? Talvez seja essa a resposta correta ao Flávio Dino. Um absurdo usar um caso que foi uma violência contra a direita para dizer que não podemos anistiar a direita então, porque senão não dá certo, vai ter esquerdista querendo matar Bolsonaro, é isso que ele tá implicando? É isso que ele tá querendo dizer com essa história, né? Enfim, um absurdo. Eu quis fazer esse vídeo rapidinho só para dar essa notícia para vocês. A gente parece que já tem a definição desse processo, o Bolsonaro será condenado. Assim, ainda não foi o voto dela ainda, mas é mais provável a essa altura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.